É uma questão que eu vejo, assim, para quem já ouviu falar sobre a síndrome da impostora, ela é muito baseada no nosso terceiro sabotador da confiança, que é o medo do fracasso. O medo do fracasso te paralisa, te leva para um lugar que você nem ao menos testa, você nem ao menos dá uma chance de fazer diferente. O medo do fracasso ele vai te aprisionar, possivelmente, na comparação e na autocrítica, sustentando todo o resto. Porque você não sai do lugar, você não se percebe. E como que a gente lida com tudo isso? Porque depois daquela competição, o medo do fracasso me engoliu de um jeito em que eu tive mais um ano praticando aquela modalidade, depois eu me desinteressei porque a ansiedade era tanta. E como eu disse para vocês, com baixa maturidade emocional, com falta de apoio psicológico ou de um profissional ou de uma mentora, eu não soube lidar com aquilo. E o medo do fracasso me levou a abstrair, a desistir. A palavra é desistir. A desistir daquela modalidade que era a modalidade em que eu mais brilhava. Eu fracassei uma vez. E o que é o fracasso, né? O que é o fracasso? Poxa vida, eu venci todas as etapas, os torneios e as competições regionais. Depois eu fui indo. Olha essa jornada! E eu só olhava para a medalha que eu perdi. Eu não tinha capacidade de reconhecer que o valor que a gente tem não está na medalha que a gente ganha, ou que a gente deixa de ganhar, no prêmio, no aplauso. O valor que a gente tem está no quanto a gente se dedicou para chegar lá, eventualmente falhar, e no quanto que a gente vai dar um voto de confiança para recomeçar. Isso supera qualquer prêmio, qualquer medalha, porque tem muitos campeões e campeãs que não sabem perder. E assim como eu, quando perdi, desisti. Naquela época. Se eu carrego culpa disso tudo, hoje em dia já não tenho, assim, problemas com a culpa, porque eu entendo, eu consigo ver o outro lado. Ou seja, eu caí, eu me machuquei, eu respirei, eu levantei, eu regenerei, eu dei novos significados, então hoje não tenho culpa. Mas se eu pudesse dar um conselho para mim lá atrás, parabéns. Os maiores atletas são aqueles que no pior dia saem da quadra de cabeça erguida. E mesmo que eles tenham desapontado a si, aos técnicos, ao time, aos familiares, aos patrocinadores, o que quer que seja, mesmo que tenha uma torcida xingando, os atletas que se respeitam são aqueles que serão mais respeitados. Então respeita que às vezes você vai fracassar, que você vai falhar sim. Faz parte do jogo. Como é que tá a sua cabeça quando você sai aí desse ringue, dessa quadra, desse campo? Como é que tá? Então, hoje, assim, o que eu poderia falar pra mim você foi fora da curva. Não é porque falhou ali que você não tem mais valor. Porque, de fato, eu passei anos com a minha confiança lá no chão, né? E quais são as práticas que vão fazer a gente desenvolver, então, essa tal da confiança? Vocês sabem, né, que dentro do caminho do autoconhecimento a gente tem uma possibilidade riquíssima de ressignificar qualquer coisa. Qualquer coisa, inclusive, assim, as nossas maiores dores, os nossos maiores perrengues. E eu quero trazer para vocês, então, 3 práticas. Autenticidade. Não tem pessoa melhor no mundo para fazer o que você vai fazer do seu jeito. Da maneira como você é, como você fala, como você se veste, como você porta, como você se levanta. Autenticidade, gente, praticada no dia a dia. Sabe como que, assim, eu vou ser muito franca, é um assunto que pode até soar banal, mas eu acredito que depende do nosso olhar e da profundidade que a gente dá para aquilo. Para mim, cada ritual importa. Então, a maneira como eu me olho no espelho, a maneira como eu faço meu skincare,
as histórias que eu tô contando na minha cabeça, que eu vou falar já já, a maneira como eu me visto, me maquio, a maneira como eu escondo o que eu não gosto, ou a maneira como eu paro de me importar tanto caso apareça. Então, eu acho que está muito nisso a nossa capacidade de nutrir a autoconfiança a partir da autenticidade. Então, não é mais sobre como os outros gostariam que fosse, não é mais sobre como o mundo acha que uma mãe, depois dos filhos, deve se vestir para ir na praia, ou deve se portar, ou deve dançar ou deixar de dançar. Não é como o mundo acha que uma mulher que se divorciou deveria agir, sair, deixar de sair, ver pessoas ou não ver pessoas. Quem decide é você. A autenticidade é você imprimir os seus valores nas suas escolhas, cada vez mais intencionais. Então, o que você vai vestir não é mais para os outros. É claro que você vai num evento social, você quer ser vista? Quer, lógico que quer, eu também quero. Mas você tem que fazer isso para você, por você. Tem que criar ali aquela coisa da conquista de você mesma. A gente quer ser visto, a gente quer ser admirada, mas você está se vendo? Você está se admirando? E eu sei que não é simples, mas a gente tem que se comprometer minimamente a aprender a fazer isso. Porque senão o olhar do outro, a admiração do outro nunca vai ser suficiente. E se eu me vejo, me enxergo, me admiro, muito mais hoje em dia, mas ainda tem meus momentos em que eu me sinto insegura, aqueles momentos em que eu não tô no meu melhor. E vão existir esses dias, minha amiga, vão existir. A nossa capacidade de ir regenerando, ressignificando, é que fazem com que a gente saia desse ciclo mais rápido. Então, a autenticidade, você vai se lembrar de mim. Cada vez que você fizer uma escolha da cor do batom, do jeito que vai pôr o cabelo, do não que você vai dar, da história que você vai contar, do ambiente que você vai escolher, autêntica, do jeito que você é, do jeito que você sentir. Porque vão falar, você fazendo ou não vão falar. Então que pelo menos você faça alinhada e congruente com quem você é, minha amiga. É isso que eu desejo para você. Comunicação positiva tem a ver com isso que eu falei. Que histórias você está contando? Então, se você está aí, como eu, naquela época, errei, perdi a medalha, fracassei, aquela coisa toda, contando uma história de que desiste porque você nunca mais vai conseguir. Olha só, treinou para chegar lá, era a favorita e perdeu. Que história você está contando? Então, quando a gente entende que boa parte do jogo do fortalecimento e do crescimento na vida envolve você observar os pontos mais desafiadores, os pontos de inflexão, as cagadas que acontecem. É isso, os prejuízos que acontecem. Quando você consegue ter essa visão do observador, que não fica se julgando o tempo todo, que já saiu da autocrítica excessiva, aí sim você está fortalecendo o seu processo de autoconfiança, porque você não está se empurrando e se jogando no chão de novo. Outro ponto importante aqui para a gente desenvolver, então, essa autoconfiança é a construção da resiliência. Resiliência, gente, ela vem da física. Então, pensa que você tem ali uma matéria que está num determinado estado e quando passa por um desafio, quando ela passa por um momento que mexe com ela, ao sair desse turbilhão, ela volta para o mesmo estado, né? Então, basicamente, é a água que era água, ela passou pelo calor, evaporou, depois choveu, ela voltou. A água é resiliente. Então, a gente pode ser resiliente quando a gente tá aqui num ponto A e para chegar no ponto B, foi um baita perrengue? Foi. Mas você chegou no ponto B, passou o desafio. Você não chegou se julgando, você não chegou ali acreditando que não é para você, ou seja, você conseguiu manter uma gestão emocional que te faz entender, caraca, passei pelo perrengue, mas olha, tô aqui. Bate no peito ainda por cima e fala, opa, sobrevivi. É isso.